Bem-vindo de volta. Estamos aqui com mais um podcast para o COI Rio. Estamos recebendo novamente aqui o Dr. Glauber Marques. Ele fez um episódio com a gente sobre os pacientes que querem se ver independentes do óculos, né? Que o Dr. Glauber ele é especialista em cirurgia refrativa, mas ele também é especialista em cirurgia de catarata. E hoje esse é o tema daqui, né? Isso. Ele é um dos sócios da clínica, da COI Rio, né? Que a gente fica em Botafogo. A gente já existe há mais de 30 anos em Botafogo. E agora abriu um novo consultório na Barra da Tijuca. Muito bem-vindo, Glauber. Obrigado, Vitor, né? Mais uma vez é um prazer aí estar com vocês e estar tentando aí resolver aí os problemas, as perguntas mais comuns, né, para os pacientes. O prazer é todo nosso, Glauber. Cara, dessa vez vai ser um formato um pouco diferente da nossa última conversa, né? Sim. A gente recebeu muitas dúvidas, a gente frequentemente recebe muitas dúvidas das pessoas que acompanham a gente nas redes sociais e tal, referentes à catarata, né? Porque eu acho que catarata é uma coisa que, se Deus Sim. quiser, todo mundo vai ter, porque ela é uma coisa que faz parte do envelhecimento. do envelhecimento, né? Isso. Então, a gente separou as principais delas aqui e eu vou te fazendo uma a uma para você poder ir esclarecendo essas Claro, dúvidas, com certeza. tá? A primeira que chegou, e cara, a gente escuta isso o tempo inteiro. Doutor Glauber, quanto é a hora certa de operar a catarata? Bom, eu brinco que é antes que seja tarde. Porque, na verdade, a catarata ainda é, no Brasil, a principal causa de cegueira reversível no Brasil. Então, assim, é um processo do envelhecimento natural do cristalino que faz com que o paciente perca a visão, né? E hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, hoje em dia com a facoemulsificação, não existe mais aquela questão que todo mundo falava que, não, tem que deixar a catarata amadurecer para a gente pensar num procedimento cirúrgico, porque a gente utilizava uma técnica que se chamava extracapsular, onde a gente removia o cristalino mecanicamente. Então era a cirurgia mais invasiva, né? Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente consegue utilizar a facoemulsificação, que é uma cirurgia mais moderna, mais segura, onde a gente faz a quebra do cristalino e a aspiração do cristalino, ou seja, resolvendo o problema do paciente, e ela é minimamente invasiva, né? Então, quer dizer, os resultados para o paciente, tanto para o cirurgião quanto para o paciente, é bem bacana, porque os cuidados pós-operatórios são menores, então tem uma série de vantagens. Então, hoje em dia, pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a gente já sabe que a partir dos 55 anos você já pode operar a cirurgia de catarata. Tá? Então, qualquer paciente que acima de 55 anos, ele já pode operar a faco refrativa, né? Só que a gente é de uma escola de formação que a gente gosta de ver, assim, que tem algum tipo de opacificação, ou que já tenham a presença da doença, que é a catarata, que é a opacificação do cristalino, que tem a ver com o envelhecimento do cristalino, e aí sim a gente indica o procedimento cirúrgico. Uma pergunta que sempre chega é: tenho catarata e outra doença no olho. Sim. Posso operar? Então, na grande maioria das vezes, sim. Tá? Aí eu vou dar o exemplo aí de duas doenças muito comuns, né? Como o glaucoma e a degeneração macular relacionada à idade. Então, pacientes com esse tipo de comorbidades, eles podem, claro, eles têm que estar bem controlados, com pressão ocular controlada, a degeneração ela tem que estar controlada, e sim, a gente pode fazer a intervenção cirúrgica da cirurgia de catarata, porque é uma cirurgia extremamente segura, rápida, e a gente tem que pensar o seguinte, são duas comorbidades, né? O paciente tem um glaucoma e tem uma catarata. Se ele já tem um déficit, porque infelizmente as doenças como o glaucoma e degeneração da macular, elas não têm cura, elas têm tratamento. A catarata tem tratamento. O tratamento é a remoção do cristalino e o implante da lente intraocular. Então a gente está eliminando um fator de risco, ou seja, um fator de piora da sua qualidade visual. Então, na minha opinião, é claro, a gente tem que avaliar de paciente para paciente, porque tem pacientes que têm um glaucoma muito avançado, que aí realmente talvez não tenha um benefício, mas eu acho que por isso é importante a avaliação clínica, né, com um bom profissional, para avaliar bem,
se o paciente é um bom candidato. Mas, de um modo geral, se eu pudesse falar, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim. Esse contato com o paciente anterior é muito importante, né? Para Sim. você alinhar Expectativa, e realidade. Exatamente. Total. E Exatamente. aí, nesse sentido, uma pergunta também que a gente sempre escuta quando o tema é expectativa e realidade, é se a catarata elimina de vez o óculos. Você que é um especialista em eliminar o óculos da vida das pessoas, a catarata, você fazer a cirurgia de catarata, ela elimina o óculos de vez ou a pessoa precisa utilizar ainda? Como é que é isso? Como é que funciona, né, Vitor? Então, depende. A minha resposta aí vai ser depende. Depende do tipo de lente que a gente vai escolher para o paciente. É claro que isso é uma escolha que é do paciente, a gente deixa bem claro isso aqui no COI, a gente é bem criterioso nisso, a gente deixa a escolha para o paciente com a orientação oftalmológica, tá? Então a gente orienta toda a gama de produtos que a gente utiliza para o paciente definir o que é melhor para ele, né? Então, pensando na pergunta que você me falou, que foi se a catarata ela elimina o óculos, vai depender. Por exemplo, se a gente utilizar uma lente monofocal, ela vai corrigir seu grau muito bem de longe, porém você vai continuar utilizando óculos para perto intermediário. Se você já usa uma lente premium, tá? Que seriam as lentes trifocais, as lentes com foco estendido, ou até mesmo uma lente tórica premium, onde a gente consegue corrigir a miopia, o astigmatismo e a miopia, astigmatismo e a hipermetropia, você melhora muito a qualidade visual desse paciente. Nas lentes trifocais, você tem uma melhora da visão de longe, intermediário e perto. E nas lentes ENDOF, que são as de foco estendido, a gente tem uma melhora substancial na visão de longe, intermediário, e tem um ganhozinho também ainda na lente de perto. O objetivo dessas lentes trifocais, essas lentes premiums que a gente fala, na verdade, é de você ter uma maior independência do uso do óculos, tá? Não quer dizer que o paciente vai ficar, assim como na cirurgia refrativa que eu faço, eu sempre gosto de falar para os meus pacientes que, assim, você vai ter uma maior emancipação do óculos, ou seja, você vai ter uma maior independência do uso do óculos. Não quer dizer que você não vai deixar de pontualmente, em algumas questões, num restaurante mais escuro, mais intimista, você tem um pouco mais de dificuldade, você lançar um óculos, você está à noite na sua cabeceira de cama com pouca iluminação, você vai fazer uma leitura de livro, talvez seja necessária uma correção, mas tira assim 80%, de 80% a 90% dos casos. E tem casos que a gente consegue atingir a 100% do paciente não chegar tanto de bem de longe, quanto de intermediário, quanto perto. Você relembra algum caso desse? Porque a pessoa deve te agradecer até a 15ª geração sua, assim, né? Sim. Felizmente lá pelo COI a gente já tem um follow-up de bastante pacientes que já realizaram esse tipo de cirurgia e que eles ficam extremamente satisfeitos. Tem algum perfil, é óbvio que assim, a identificação do lifestyle do paciente, ou seja, do estilo de vida do paciente é muito importante na escolha da lente. Então, isso é quase uma ciência, né? Ali para a gente saber o que vai atender, para a gente não criar aquela famosa história da expectativa e realidade. Doutor, queria isso e não chegou nisso que eu gostaria. Então, a gente ter esse entendimento, saber se o paciente é um paciente míope, se é um paciente hipermétrope, tudo isso difere muito para a gente optar qual é a melhor lente para aquele tipo de paciente, ou até mesmo contraindicar as lentes premiums, tá? Porque tem pacientes que realmente não têm indicação de lentes premiums por outras comorbidades ou por algum fator relevante que faz com que ele contraindique uma lente premium, né? Uma pergunta também que acho que vai de encontro ao que você falou agora, que a gente costuma resolver, e acho que é uma pergunta que surge independente do tema, é uma pergunta muito comum. O pessoal pergunta qual que é a lente mais moderna para catarata. E aí eu vou emendar essa numa outra pergunta que eu acho que você já respondeu, mas a gente queria te ouvir um pouco mais. Qual a lente mais moderna para catarata? Uhum. E se a pessoa se a lente mais moderna é a mais indicada para a pessoa, ou de repente pegar uma que já sabe que tem um resultado
melhor e tal, mas um follow-up maior, né? Como você falou ali. Exatamente. Então, qual que seria a lente mais moderna para catarata, se isso existe, e se ela é sempre a mais indicada, ou se é melhor ver caso a caso, né? Eu acho que assim, o principal para mim é você escolher ou ter uma indicação de um médico extremamente experiente, que já tenha uma experiência com lentes prêmios, com lentes que você já utiliza, que você já realiza, que seja um especialista em cirurgia de catarata, porque ele vai conseguir identificar qual é o melhor tipo de lente para você, né? Então, nem sempre, por exemplo, aí falando na questão da lente mais moderna, nem sempre a lente mais moderna, ou seja, que a lente que saiu ultimamente, a última que saiu no mercado, seria a melhor. Tá? Então, eu vou dar um exemplo assim, a grosso modo, né? Você pegar um carro super esportivo, comprar um carro super esportivo se você mora na Serra, né? Você vai pegar cascalho. Então, quer dizer, assim, não tem justificativa, né? Se é um paciente que já usa óculos, sempre usou óculos desde os 16 anos e, enfim, não tem problema nenhum em usar óculos. Você utilizar uma tecnologia mais moderna nele, talvez você tenha que entender se isso vale a pena, né, para o paciente, né? E dentro das lentes mais modernas, realmente as últimas que saíram no mercado são as lentes trifocais, onde são lentes difrativas, onde a gente, por um processo difrativo, ele consegue dividir a luz e faz com que o paciente ele tenha uma focalização, seja no perto, seja no intermediário e seja no longe. Ele faz uma divisão e aí consegue ter a focalização nas três distâncias, tá? E depois dessa lente trifocal, a última que foi lançada foi as lentes standoffs, que a gente chama de foco estendido. Ela não é uma lente difrativa, mas ela consegue, através de uma tecnologia que ela tem no centro da lente, que ela faz um alongamento na sua visão. Então você tem um ganho, principalmente para pacientes que usam muito computador. Hoje em dia, né, computador celular é a nova pandemia, né? Então todo mundo tá, né? O celular é uma extensão do nosso corpo, né? Então é uma lente que funciona muito bem para isso. E pensando assim, comparando aí a lente trifocal com a lente de foco estendido, toda lente ela vai ter pontos positivos e pontos negativos. Por exemplo, uma lente monofocal, o ponto positivo dela, você vai ter uma excelente visão de longe, porém ela não vai te atender para perto intermediário, você vai usar óculos para perto intermediário. Uma lente trifocal, ela vai te atingir a visão de longe, intermediário e perto. Só que como ela tem esses halos difrativos, ela pode dar alguns efeitos visuais, principalmente noturnos, de o que a gente chama de glare, né? Que é quando você vê um poste no meio da noite, o ambiente está mais escuro, a pupila dilata mais, aquela luz do poste ela dá uma espalhada maior na visão. Então, esse é um ponto negativo da lente trifocal por ela ser difrativa. Mas é o risco-benefício. Então, assim, conversando com o paciente, você dirige muito à noite? Não dirijo muito à noite. Te incomodaria, de repente, se a luz... Porque é o risco-benefício. Olha, eu estou te dando uma visão que você vai ficar mais emancipado do uso do óculos. Mas você pode ter isso. Tem pacientes que não sentem isso, tá? E uma outra coisa que é muito importante salientar é que, assim, depois de um determinado tempo, todos os meus pacientes, graças a Deus, olha só, eu já tenho um follow-up bem significativo de lentes trifocais. Nunca, graças a Deus, eu precisei explantar lente trifocal por o paciente não estar satisfeito, né, com essas questões, porque existe uma neuroadaptação do olho. Então, o paciente se acostuma. Então, no começo ele sente estranho, e aí depois de um determinado tempo ele começa a se sentir bem. E nas lentes EDOF, que são as lentes mais modernas, elas não têm esse efeito difrativo. Tá? Então ele ganha, a visão fica excelente para a qualidade visual de longe, a visão de intermediário fica muito boa de computador, que é o que a gente usa mais, o celular, e aí pontualmente, talvez para uma leitura, se você é um ávido leitor,
aí usaria um óculos para perto. Então isso te dá uma emancipação, te dá uma liberdade a nível de visão muito maior e uma dependência maior do uso do óculos, né? Então a gente fica vendo assim que hoje em dia a gente consegue adaptar a cirurgia ao estilo de vida da pessoa, Exatamente, né? ao lifestyle. Isso, ao Eu acho que lifestyle isso, da isso é o pessoa, mais né? importante. Se o paciente é um cara que estuda muito, lê muito, é ourives, eu adoro relógio, né? Mas assim, é o cara que ali mexe em relógio, entendeu? Faz a manufaturação, o cara vive ali pro perto, né? Então, assim, você ter essa identificação, então, de repente, potencializar uma lente para perto vai trazer uma qualidade visual para o paciente, e o paciente talvez use um óculos um pouco menor, um óculos fraquinho para longe, e ele vai ficar super satisfeito. Agora você falou que a catarata, né, é a cirurgia que você tem um follow-up muito bom, né, dos pacientes, Sim, positivo. citou o exemplo da lente trifocal. Agora, uma pergunta que vem nesse sentido também é o pós, né? Muitas pessoas ficam nessa dúvida. Se É o o mais comum. grau pode voltar depois Ah, da cirurgia de catarata. sim, sim. Então, de um modo geral, uma vez operada a cirurgia de catarata, o grau ele não volta, tá? Fazendo o cálculo correto, né? Fazendo o planejamento cirúrgico, o grau, ele de um modo geral, ele não volta. O que pode acontecer em alguns casos é você ter, depois de um determinado tempo de cirurgia, a cápsula onde a gente implanta a lente, ela pode se opacificar, tá? E aí essa opacificação é natural, tá? Ocorre relativamente em alguns pacientes, eu diria em cerca de 40%, 50% dos pacientes, ele pode ser ao longo dos anos. Mas o lado bom é que a gente consegue corrigir isso. E através. Tem cura. E é feito ambulatorialmente, ou seja, no consultório. É feito com uma capsulotomia de Ag laser, que é o famoso laser, né? E aí ele consegue fazer, é indolor, não incomoda, é um procedimento extremamente rápido e o paciente volta a enxergar novamente com a qualidade visual quando ele tinha operado. E também Vitor, vale a pena também ressaltar que assim, o olho a gente opera. O olho pode ficar com grau zerado e espetáculo, paciente super satisfeito. Porém, o olho vai envelhecer. Então, a gente tem um envelhecimento natural do olho e sim, pode ocorrer, assim, em alguns casos, um grau residual que pode vir a se manifestar ao longo dos anos. Não é um grau que vai ser igual ao seu grau anterior, porém, existe essa questão. Pra gente tirar o medo desse pessoal que sabe que tá com catarata, mas tem um receio que a gente Sim. sabe que cirurgia nunca é fácil, ainda mais quando se fala cirurgia no olho, aí a pessoa, Não é. a pessoa fica... O paciente ali, geralmente, o paciente nunca chega na primeira consulta e já indica cirurgia. É sempre todo um processo, conversa, muitas dúvidas. A gente está ali no COI para tentar resolver o máximo possível. Uhum. Né? Aí, quando chega, assim, um dos principais receios que a gente escuta muito, e também uma curiosidade, não um receio, uma curiosidade. Se a cirurgia de catarata dói, quanto tempo ela demora, mais ou menos? Então, particularmente, então, existem vários tipos de cirurgiões, mas assim, eu sou a minha especialidade eu fiz subespecialidade em cirurgia de catarata e em segundo tempo de refrativa, mas o meu carro-chefe é a catarata, né? Então eu fiz 2 anos de fellow em cirurgia de catarata, então eu tive um volume bem grande, então tem um follow-up bem grande, de mais de 10 mil olhos operados, e eu utilizo uma técnica que se chama tópica, tá? Então é através de colírio, tá? Não tem bloqueio peribubar, então não tem injeção nos olhos e tudo, né? Então é uma técnica que é indolor, né? Então é óbvio, você vai ter sempre um anestesista ali do lado que vai fazer uma sedação para você dar aquela relaxadinha, para você não ficar nervoso ali enquanto está fazendo o procedimento, mas a cirurgia é feita através de colírios, não dói, o ato operatório não dói, não incomoda, tá? E o lado bom de fazer por essa técnica é porque o paciente já sai do centro cirúrgico
enxergando. É óbvio que não enxergando igual, né? Já com a visão total, mas ele já sai sem curativo, um curativo de acrílico, que a gente fala, né, que é um curativo para proteger, para o paciente não bater, né, ou até no retorno para casa, não acontecer algum incidente, mas o paciente já sai enxergando, e o lado bom de fazer essa técnica é porque você já inicia o tratamento de imediato. Então, a recuperação, fazendo por essa técnica, ela é muito mais rápida, né? Então, resumindo, é uma cirurgia segura, rápida, e aí no tempo de rápido aí varia entre 10, 20, 30 minutos, às vezes 7. Então, mas assim, é uma cirurgia que em volta aí de por 10 a 30 minutos é uma cirurgia tranquila. Acho que um tempo de uma partida de futebol, né? Exatamente. Mas isso também, ó, e aí eu tenho que puxar um pouquinho de sardinha, isso tem a ver também com uma habilidade que a gente desenvolve ao longo dos anos, né? Eu tenho já tenho mais de 25 anos de formado, fazendo só isso, então realmente conta muito, né? Até para as intercorrências, para prevenção de intercorrências, né? Então, enfim. Pela sua experiência, fazer a catarata com ou sem convênio muda alguma coisa? Pergunto isso porque a gente sabe que tem diferentes tipos de lente, né? E tal. Então, você fazer ela com convênio ou sem convênio, muda alguma coisa? O que nessa sua experiência, assim, que essa é uma dúvida bem comum também, né? Então, os convênios, eles infelizmente, por um processo de melhora, né, de financeiro, né, para eles, né, otimização financeira, eles estão cada vez mais afunilando. Então, as cirurgias dos convênios, de um modo geral, elas são um pouco mais básicas, né? Então, muitas vezes você não tem uma possibilidade de um acesso a uma lente premium, né? Que aí isso vai resultar no quê? Numa qualidade de vida melhor para o paciente. Então, você não vai ter essa possibilidade de utilizar uma lente premium utilizando uma cirurgia de convênio. E tem alguns convênios que hoje em dia eles fazem um empacotamento, né? Então, eles, na verdade, eles já te dão tudo ali daquele jeito e pronto, acabou, né? Então, isso limita muito, né? Assim, e aí limita muito a qualidade do paciente, porque você deixa de ter o benefício de poder ter uma lente que vai te emancipar melhor, você tem uma independência do uso do óculos, de você ter uma qualidade de lente intraocular melhor, uma qualidade de lente importada. A gente lá no COI, no modo geral, a gente sempre utiliza lentes importadas, que tem uma qualidade melhor, que são lentes flexíveis. Então tem uma série de vantagens, e são lentes que já estão no mercado há mais de 70 anos, 80 anos, agentes nacionais, que na grande maioria dos planos das operadoras, elas disponibilizam a lente nacional, então tem uma diferença bem significativa. Por isso que é tão importante você ter uma relação bem próxima, né, de confiança com o seu oftalmologista, exatamente. né? A relação médico-paciente é fundamental. A gente, às vezes, gasta um pouquinho mais de tempo conversando com o paciente, tentando conversar. As meninas da marcação de cirurgia também são bem treinadas nesse sentido, mas a gente sempre recomenda que, assim, paciente tendo algum tipo de dúvida, voltar com a gente para eliminar todo esse tipo de dúvida, qualquer tipo de questão, né, que o paciente tenha. Porque sempre tem aquela coisa, né, de fulano operou, tá assim, tá assado, eu gostaria de operar desse jeito, e às vezes nem sempre você pode operar daquele jeito, né? Então, assim, se o paciente tem um tipo de comorbidade, ele não pode utilizar aquela tecnologia, né? Perfeito. Ultimamente eu li saiu uma reportagem, um estudo, fazendo uma relação entre o Alzheimer, né, o mal de Alzheimer, e a catarata, né? Dizendo que as pessoas, quando você opera a catarata, você tem a chance de você ter Alzheimer, felizmente diminui, né? E eu queria entender um pouco sobre isso. Você pode falar um pouco sobre essa relação? E se você tiver algum exemplo de algum paciente que você tenha atendido
que Sim. tenha sido nesse sentido, contar um pouco aqui pra gente, porque realmente acho que o Alzheimer é uma coisa que cada vez mais Cada tem vez mais, a preocupado gente está mais as envelhecendo pessoas, né? mais, né? As doenças degenerativas neurológicas, elas estão presentes cada vez mais, né? Porque a gente está envelhecendo mais, está vivendo mais, né? É, e eu acho assim, posicionamento assim, a catarata e Alzheimer, elas não têm uma ação direta. Diretamente, não. Porém, indiretamente, sim. Por quê? A catarata, ela causa uma baixa de visão. Ou seja, você já isola o paciente, né? Então, ou seja, do mundo externo. Já é um paciente que já tem uma limitação a nível de funcionabilidade, né? E isso, a baixa de visão, tem estudos que realmente eles mostram que existe uma ação direta na diminuição da qualidade de visão no declínio cognitivo do paciente. Então, sim, pode. Eu acho que o paciente com Alzheimer, ele tem indicação cirúrgica, sim, de operar. Eu vou dar o exemplo da minha mãe. Infelizmente, ela tem um diagnóstico de Alzheimer, e foi operada. Eu não pensei duas vezes e a gente operou. E está bem, né? Enfim, porque é aquilo que eu te falei, né? Na verdade, eu acho que é menos uma coisa, né? Se o paciente já tem algumas limitações, o que puder fazer para ajudar, Vitor, é exatamente as limitações, né? Muito bom, muito bom. Glauber, essas foram as principais perguntas que chegaram pra gente, assim, que a Boa, gente vê no dia a dia nas redes sociais, né? Que a gente tá sempre perfeito. postando conteúdo. Aliás, sigam o COI nas redes sociais, visitem nosso site, a gente tem um Sim. blog, tem uns podcasts ali, são bem legais, bem interessantes, é muito conteúdo importante, tá? Assim, a gente procurou separar as principais Sim. dúvidas que chegaram. Mas assim, para finalizar, queria te pedir uma mensagem final, né? E aproveitar nessa mensagem final, se teve alguma dessas dúvidas que você costuma receber, que são muito comuns no seu consultório, que a gente não abordou hoje aqui, se tiver alguma que você gostaria de falar, e uma mensagem final. Sim, Vitor, eu acho que foi bem proveitoso, né? As perguntas foram bem selecionadas mesmo, são as mais comuns que a gente escuta, né? No consultório, né? No seu dia a dia. E eu acho que vale salientar essa questão, que eu acho que é muito importante, é, identificar. Eu acho que o boca a boca é muito importante. Então, você tem um cirurgião que você já operou, você tem um conhecido que teve um resultado positivo, eu acho que ainda é um feedback positivo. A gente no COI, a gente tem uma equipe, né? Não só eu, Dr. Guilherme, Dr. Helder, tem bastante experiência em cirurgia de catarata. Então, escolher um bom profissional, e não puxando sardinha aqui para o COI, mas a gente tem mais de 30 anos no mercado, e trabalhando com isso, e trabalhando com todas essas tecnologias, sempre tentando se atualizar, sempre estando em congressos, tentando trazer o melhor da tecnologia e o melhor para os nossos pacientes. Então, eu acho que essa é a mensagem, né? E só marcar, né? O telefone, né? Bacana, Com sempre. certeza está na legenda, né? Uhum. Com certeza. É E vai muito ser bom. sempre vai ser um prazer lá, os pacientes que quiserem marcar uma consulta. Bacana. Então, o caminho vocês já sabem, né? É só entrar em contato com a gente pelo nosso telefone, entrar no nosso site. Vocês podem, a gente está sempre disponível no WhatsApp ou no telefone mesmo. A gente tá desde 1992 em Botafogo, mas agora tem um braço nosso também na Barra da Tijuca. Barra. Então, o pessoal da Zona Oeste que quiser conhecer um pouco mais da gente, é só entrar em contato. E quando tiver mais uma novidade sobre catarata ou qualquer coisa, a gente vai estar recebendo o Glauber aqui para tirar todas as nossas dúvidas, E vai tá? ser um prazer sempre. Foi um prazer, galera, e até a próxima.